Você quer se tornar uma mulher mais confiante, uma empresária que se posiciona levando credibilidade sobre a sua marca para o mercado? Então, esse vídeo é para ti. Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou Carol Valori e eu te ensino a ser reconhecida enquanto autoridade no teu mercado sem perder a tua essência. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever no canal, de deixar o teu like e também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora, bora pro vídeo. A gente entender como que a gente consegue ser uma mulher, uma empresária mais confiante, a gente precisa entender como que se estabelece uma relação de confiança com as pessoas. Então vamos supor que tu tenhas contado um grande segredo para uma amiga tua e essa amiga foi lá e contou para várias outras. Ela atraiu a tua confiança. Tu vai ter vontade de contar para ela os teus segredos de novo? Ou ainda, aquela amiga que você sempre combinam de sair e ela no último momento vai lá e desmarca mesmo contigo já tendo feito todos os planos. Possivelmente da próxima vez, quando chegar pertinho da hora de você saírem, tu vai pensar assim, ela com certeza vai desmarcar. Então, para a gente estabelecer um conceito de confiança aqui, a gente precisa primeiro entender que a confiança, ela vem com o tempo e a confiança, ela vem no momento que alguém cumpre aquilo que ela prometeu diversas vezes. E o contrário, a falta de confiança numa pessoa também se dá no momento que a gente vai percebendo que ela não cumpre aquilo que ela prometeu. Ela vai quebrando essas regras, né? Ela vai quebrando ali toda a expectativa que a gente estabeleceu em torno dela. E aí a gente pensa assim, essa pessoa não é de confiança. Ela vai quebrar aquilo que ela prometeu. A nossa autoconfiança, ela também se estabelece a partir desse conceito. No momento que a gente promete diversas vezes que a gente vai fazer um story e não faz, que a gente vai acordar mais cedo e não acorda, que a gente vai gravar um vídeo e não grava, que a gente vai entrar em contato com uma lista de contatos e não entra. Quando a gente faz isso diversas vezes, a gente vai perdendo a nossa autoconfiança. Mas como que a gente muda esse cenário? Eu separei aqui nesse vídeo 5 formas práticas da gente se posicionar de uma forma mais confiante e também transmitir essa confiabilidade para as pessoas. Todas essas 5 formas que eu vou te apresentar aqui tem como base o preceito principal, que é cumprir aquilo que a gente prometeu que a gente iria fazer. Então a forma número 1, para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente pré-estabeleceu, é começar aos poucos. Quando a gente se depara com uma situação de eu não tô vendo resultado, a gente começa a atirar para todos os lados, a gente começa a querer como se fosse correr uma maratona sem conseguir andar 100 metros e a gente acaba se decepcionando com a gente porque a gente viu que a gente não tem esse fôlego todo. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é: prometa poucas coisas a ponto de você não ter como não cumprir. Isso tem a ver com a gente ajustar as expectativas. Então, vamos supor que tu tenhas estabelecido uma frequência de um story por dia. Quando a gente se compromete a fazer um story por dia, não tem como a gente não cumprir. Afinal de contas, é abrir a câmera, colocar ali de repente a foto de um computador e voilá, a gente tem um story pronto. Ou se a gente quer começar a caminhar, quando a gente começa a caminhar e dá um passo, né, alguns passos até a esquina e volta, a gente pensa assim, caraca, mas eu poderia mais, né? Mas esse é o pulo do gato, é a gente entender que a gente pode mais, mas começar aos poucos. Isso que eu mencionei aqui tem tudo a ver com a gente ajustar as expectativas. Quando a gente promete pouco, mas a gente cumpre mais do que a gente se prometeu, a gente ganha confiança de continuar. Agora, quando acontece ao contrário, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente entra numa rodinha de ficar assim, poxa, não tenho ânimo, não vou agir, aí se eu não ajo eu não tenho resultado, eu fico frustrada por não ter o resultado, eu não tenho vontade de agir, assim eu vou indo. Tem um livro excelente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo,
que é Hábitos Atômicos, que fala justamente isso. Desejas entrar mais a fundo nesse tema? Esse livro fala apenas sobre a gente começar aos pouquinhos e a gente começar a implementar hábitos de uma forma muito pequenininha na nossa vida. Mas que com a força desse pequeno, a gente consegue alcançar o grande e aí a gente vai também ajustando as expectativas para crescer cada vez mais. A segunda forma é a gente fazer aquilo que a gente é muito boa. Então, durante tempos, eu deixei de falar bastante aqui, de ensinar, de fazer live, de fazer vídeo, para me encaixar num padrão de ter que escrever posts que eu não era tão boa assim no Instagram, por exemplo. Eu amo ensinar, eu amo transmitir o meu conhecimento e aí eu tava deixando pra lá essa minha coisa que eu era boa. Então é óbvio que eu vou me sentir ruim fazendo uma coisa que eu não sou tão boa assim. Então, por mais que hoje, né, olhando ali os meus posts, eu não acho que é uma coisa horrorosa, eu não acho que é uma coisa, né, assim, não tenho esse olhar ruim, mas quando a gente fica fazendo só o que tem que fazer, a gente vai perdendo um pouco desse brilho no olho de se sentir confiante, inclusive, no que a gente faz. Então, o que tu gostas muito de fazer e tu não vens fazendo? Forma número 3, usar roupas, maquiagens, acessórios, as unhas, enfim, penteados também, que a gente se sinta confortável e que a gente se sinta confiante. Porque às vezes a gente tem várias roupas no guarda-roupa que a gente não se sente tão bem assim, a gente usa num dia. Ou quando a gente tá usando uma roupa que a gente se sente bem, a gente vai com tudo, a gente se sente, né? Poxa vida, hoje eu tenho até vontade de aparecer nos stories. Então, por que não fazer isso mais vezes? Quarta forma é a gente focar nos nossos pontos positivos e não nos pontos que a gente ainda tem que melhorar. Então, a gente tá sempre buscando um pontinho de coisas que a gente tem que melhorar na gente. E não em perceber o quanto de coisas a gente já evoluiu ou que a gente tem de muito bom. Então escreve conquistas que tu já tivestes, lugares que tu já fostes, formatos que tu gostas de realizar, quais os feitos tu tivestes com o teu trabalho, o que tu te consideras muito boa no teu trabalho. Então começa a perceber em ti coisas que tu percebes assim, caraca, eu tenho mais facilidade de fazer isso do que outras pessoas. Isso é uma coisa que eu manjo, que eu sou muito boa fazendo. E aí, conforme o que eu falei anteriormente ali, da segunda forma, que é a gente fazer coisas que a gente é muito boa, como é que a gente consegue explorar isso cada vez mais? E a quinta forma é a gente ajustar a nossa postura para aquilo que a gente deseja, que é ser confiante. Normalmente a gente tem uma postura baseada em quem a gente é e não em quem a gente deseja ser. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o finge até que atinja, ou treine até que atinja, como diz uma das minhas mentoradas, que é a gente não se sentir ainda tão confortável assim para fazer alguma determinada ação que a gente sabe que no final das contas vai nos ajudar, mas a gente fingir que a gente já tá sendo confiante, sabe assim? Tem coisas que no começo vão ser mais desconfortáveis a gente fingir ser, mas aqui eu não quero que tu crie um personagem em cima de algo. Então assim, eu não gosto de colocar batom vermelho e eu vou usar batom vermelho. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, por exemplo, tu sente que aquilo é algo que tu desejas fazer, mas tu não tá acostumada, mas tu sabe que a tua melhor versão usaria esse batom vermelho. Tu sabes que a tua melhor versão se vestiria daquela forma. Tu sabes que a tua melhor versão se comportaria de X forma. Então tem uma frase que eu gosto muito também, que é quem tu precisas te tornar para conquistar aquilo que tu desejas. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é essa carta da minha eu do futuro para minha eu do presente, porque essa eu do futuro é a melhor pessoa para me aconselhar. Então, quem ela é? Como que eu imagino que essa mulher será? E como que eu posso me comportar hoje para me tornar essa mulher? A gente costuma muito a comparar os nossos bastidores com o palco das pessoas. Por que não a gente comparar os nossos bastidores com os bastidores das outras pessoas e entender o que elas fariam no nosso lugar em determinado momento? Quantas vezes a gente se sabota e pensa assim, nossa, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou tão boa assim.
Quando vier essa voz, pensa, o que a tua eu do futuro te diria para fazer agora, nesse momento? O que a fulaninha que tu admiras faria nesse lugar aqui que tu tá, nesse impasse de se grava um vídeo ou se vai assistir Netflix, por exemplo? Então, começa a comparar bastidor com bastidor e aí no momento que a gente estiver nesse impasse, a gente consegue decidir orientar muito mais para a ação do que para o resultado. Aí, consequentemente, o resultado vem, a gente consegue se tornar mais confiante no momento que a gente executa o que a gente promete e no momento que a gente começa a colher os resultados, os frutos daquilo que a gente plantou. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha feito sentido por aí. Se ele fez, me conta aqui embaixo que eu vou amar saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!